que você faria se tivesse um dia de Dana White? Usaria uma peruca? Assumiria o moicano invertido? Pra quem seria a sua primeira ligação e qual seria a sua primeira decisão? E o mais importante, se você pudesse escolher uma luta pra acontecer no octógono em 2025, qual seria? Chegou a hora de fingir ser o presidente da maior organização de MMA do planeta ou simplesmente brincar de adivinhar o futuro. Afinal, somos fãs de lutas, temos uma temporada inteira pela frente, mas não custa nada antecipar o que pode ou não acontecer. No vídeo de hoje vamos eleger 10 lutas que não podem faltar no calendário de 2025. Não vamos considerar duelos já anunciados, oficializados ou com data já para acontecer. A ideia aqui é garantir que certos encontros aconteçam de uma vez por todas e projetar aqueles confrontos que fazem algum sentido na minha cabeça preguiçosa. E fiquem à vontade para concordar ou discordar nos comentários. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarado e no oferecimento da Stake.com, a casa de apostas oficial do UFC, aqui vão 10 lutas que precisam acontecer em 2025. Número 10, Renato Moicano vs Paddy Pimblett. Não é como se a carreira de um dependesse do outro. Todo mundo vai morrer em paz se o Moicano e o sósia da Gina dos Palitos nunca lutarem. A parada é que essa resenha não é de hoje. Em dezembro de 2022, depois de finalizar Brad Riddell no UFC 281, na mesma noite da icônica entrevista pós-luta onde nasceu o meme Moicano Wants Money. Moicano wants money! O brasileiro apareceu no canal Encarada pedindo para fazer uma luta fácil. O nome em questão, Paddy Pimblett. Esse desafio performou tal qual um monólogo durante um tempo, mas em 2024, depois que viu o brasileiro brilhar no UFC 300, o moicano enfim atraiu as atenções do britânico, que não só citou seu nome como disse que gostaria de enfrentá-lo e até seria uma boa no The Ultimate Fighter. Depois que Paddy finalizou Bobby Green no UFC 304, ele ainda mencionou o moicano na entrevista pós-luta em cima do cage. A luta entre os dois ainda não foi marcada. They want to protect Paddy for a real fight. I think if they put me against Paddy, I would fucking beat the shit out of him in England. O moicano foi escalado contra Beneil Dariush no UFC 311 de 18 de janeiro. Independente do resultado, para um cara que repete money a cada 5 palavras, Paddy Pimblett seguirá sendo uma luta interessante e já tá na hora desses dois saírem na mão. O Paddy é cotado para UFC Fight Night Londres, que acontece em março, mas cairia bem demais também colocá-lo contra moicano na luta principal do evento cotado para acontecer em Brasília, casa do brasileiro, em maio. Número 9, Alexandre Pantoja vs Sean O'Malley. Talvez esse seja o momento perfeito para Alexandre Pantoja subir de peso e buscar o segundo cinturão do UFC. O brasileiro alcançou no UFC 310 o número de 3 defesas de cinturão bem-sucedidas como campeão dos moscas. O Pantoja está numa posição de domínio que pede um movimento mais arriscado numa nova categoria em busca não só de mais competitividade como de atenção também. Por que não encarar Sean O'Malley? O magrão acabou de perder o cinturão dos galos e precisa de uma luta intrigante para recuperar a moral. Seria um bom momento para tirar à prova a rivalidade que se instaurou depois da troca de farpas entre os dois no ano passado. Logo que bateu o Erceg no UFC Rio, o Pantoja falou de enfrentar o Sean na divisão de cima e o americano até divulgou um trecho do treino entre os dois, onde o brasileiro toma um chute na barriga e não aguenta continuar. O campeão não negou o atraso na trocação, mas lembrou que o treino foi muito mais do que aquilo, e antes e depois da cena que o O'Malley divulgou, ele teve seus bons momentos contra o americano. Mas aí entrou o chute e pra mim, né, 6 anos atrás, né, eu pensava, pô, tinha rolado no chão, não foi. Não foi, tipo, foi super tranquilo. Eu pensei que tinha sido muito pior. Eu sabia que isso tinha acontecido. Porém, cara, é muito creonte, né, cara? Porque ele tem um vídeo e no final desse treino eu chego pra ele e falo, pô, me manda o vídeo lá, por favor. Né? Nunca mandou. Lógico que não. E o Cerrudo até falou, cara, ele nunca vai te mandar esse vídeo, cara. Você passou o carro nele. Por que ele tá falando isso? Eu falei, pô, o que você tá falando aí, cara? Te meti a porrada, o que você tá falando? Só que ele nunca vai soltar a parte que eu tô montado nele, tô, né, castigando ali. Ah, botou pra baixo? Pô. Pô, o cara, com a cinturinha fina daquela ali, meu amigo, botou pra baixo, igual eu faço com os caras, peso ali. Se você considerar que o Pantoja já bateu em quase todos os top 5 da categoria e Kai Kara France ou Manel Kape são as únicas opções relevantes, além das possíveis recontratações de Mokaev e Origuchi, talvez seja um bom momento para o brasileiro voar mais alto e se aventurar no peso galo, assim como é um bom momento para o Sean encarar o Pantoja e promover uma luta com um enredo com potencial engajamento. O vencedor desse combate pode entrar forte na briga pela posição de próximo da fila contra o vencedor de Merab vs Umar Nurmagomedov. Que tal? Número
8, Patrício Pitbull versus alguém no UFC. O fã médio do canal Combate pode até torcer o nariz, falar em Série B ou qualquer outra groselha do tipo, mas é fato que Patrício Pitbull é um dos maiores lutadores de MMA que o Brasil já produziu. O que esse baixinho fez no Bellator é brincadeira, ele passou por 3 gerações diferentes, dominando a categoria dos penas por anos e sempre fazendo questão de bater no peito que daria jogo pro José Aldo. Mas isso ficará pro rol dos IC dos esportes, quis o destino que ele nunca migrasse pra franquia de Dana White, o que por um lado foi bom para manter o mínimo de competitividade e atrapalhar o monopólio do Careca, mas já deu, né? Com a PFL fazendo uma presepada atrás da outra desde que uniu forças com o Bellator e o nordestino cada vez mais pistola com a organização, tá na hora de vermos Patrício Pitbull no UFC. Se o cara chegou ao ponto de pedir demissão publicamente no Twitter, irmão, esse relacionamento tá mais desandado que o namoro virtual do seu tio de 55 anos. Patrício já bateu em gente graúda que saiu do UFC, nocauteou o roxinho famoso que depois foi pro UFC. Aquele abraço, Michael Chandler. Então tá mais do que na hora de calçar aquelas luvinhas pra fazer história. E opções de adversários não vão faltar. Patrício já desafiou e colocou $1 milhão do seu bolso apostando que venceria Alexander Volkanovski, e o então campeão do UFC disse na época que seria o dinheiro mais fácil que ele poderia fazer na sua vida. É óbvio que o Careca jamais toparia isso, mas ter Pitbull dando sopa como agente livre no mercado abriria portas para muitas lutas interessantes. Revanche com Chandler, duelo histórico com José Aldo, pancadaria selvagem com Max Holloway. O Pitbull é recordista de vitórias, nocautes e defesa de cinturão no Bellator e entregaria entretenimento puro no UFC mesmo aos 37 anos de idade. Número 7, Khamzat Chimaev vs Dricus du Plessis ou Sean Strickland. Se você acompanha a trajetória de Khamzat Chimaev no UFC desde quando ele estreou no octógono em 2020, você sabe que já era para esse cara ter disputado o título há tempos, mas as lesões e problemas de saúde atrasaram em muito seu desenvolvimento na categoria dos meio médios. O Chimaev é invicto no MMA e tem 14 vitórias em 14 lutas, já foram 8 triunfos só dentro do octógono desde a Ilha da Luta. E estamos falando aqui de um barbudo que nocauteou Gerald Meerschaert em 17 segundos e finalizou Li Jingliang, Kevin Holland e Robert Whittaker todos no primeiro round. Só Gilbert Durin e Kamaru Usman levaram esse cara para decisão. Depois de amassar a arcada dentária de Robin em 2024, o Chimaev parece pronto para disputar o título do UFC de uma vez por todas. Que os deuses do MMA o mantenham enrolado num papel bolha para que nada de ruim aconteça a ele e ele possa enfrentar o vencedor do duelo entre o campeão dos médios Dricus du Plessis e o desafiante Sean Strickland. Esses dois se enfrentam de novo em fevereiro. Chega! Porque já chega de historinha, né? O mundo inteiro quer ver se o Chimaev é ou não capaz de fazer parte do hall de campeões do UFC. O maior problema aqui pode ser a amizade de Chimaev com Kadyrov, o que dificulta a liberação de seu visto para entrar nos Estados Unidos. É muito difícil imaginar um campeão do UFC que não pode nem pisar nos Estados Unidos. A parceria de Dana White e Donald Trump é muito forte, mas as sanções à Chechênia são maiores ainda. Número 6, José Aldo vs Dominick Cruz. Se os deuses do MMA nos privaram de Dominick Cruz vs Renan Barão quando os dois eram campeões do UFC, que corrijam esse absurdo com o combate histórico. Eu sei que o Aldo e o Willy Wonka do UFC estão longe do auge, especialmente o americano ex-rei dos galos. Mas vai me dizer que você não pararia tudo para ver esses dois saindo na mão em 2025? O Aldo fez o que fez ao redor do mundo no peso pena, machadando pernas no WEC, dominando no UFC até a chegada de um irlandês arrombado, enquanto o Dominick dominava na categoria de baixo, desfilando seu balé da porrada com maestria. O UFC atual tem muito mais boa vontade em permitir que campeões lutem em outras categorias de peso. Porra, isso explica a enxurrada de campeões duplos que vimos nos últimos anos. Um duelo Aldo versus Cruz certamente já teria sido marcado para ontem, né? A mentalidade era outra 10 anos atrás, então fomos privados disso. O Dominick ainda não anunciou oficialmente sua aposentadoria e o Aldo desacelerou na busca pelo segundo cinturão. Eu sempre defendi Aldo versus Dominick desde que o pupilo de Dedé definhou para bater 61 quilos. Mas parece que o UFC tá de sacanagem. O que explica ter casado o Aldo 2 vezes contra ilustres desconhecidos? No Rio até que deu bom, mas Mário Bautista... Who the fuck is that guy? Ele entregou uma das vitórias mais feias de 2024. Foi karma do destino por termos vacilado, mas ainda há tempo. Acorda, careca. Número 5, Charles do Bronx vs Max Holloway. Muita calma, meu amigo, muita calma. Antes que você reclame que o Charlinho merece a disputa de cinturão dos leves do UFC em 2025, não seja afobado, eu tô com vocês. Mas eu vou explicar meu raciocínio. Quem é o maior nome muçulmano do UFC na atualidade? Islam Makhachev. E quando ele vai lutar? Dia 18 de janeiro contra Arman Tsarukyan. O Charles merece enfrentar o vencedor desse combate? É claro, ainda mais depois de entregar mais uma grande luta contra Michael Chandler. Ok, mas agora vamos pela lógica. O Ramadã começa no fim de fevereiro, então Makhachev, o favorito para vencer, não lutará tão cedo depois. Sabendo disso, o UFC vai guardar o cara para liderar o card mais uma vez em Abu Dhabi lá para outubro. E quem é que vai ter que segurar essa bucha mais uma vez? Eu!
Chapolin Colorado! Nada disso, vai ser o Charlinho mesmo. Agora me diz se faz sentido ficar parado esse tempo todo esperando pela luta quando temos uma bola dessas quicando na sua frente. Lá ele, Charles e Max já se enfrentaram no passado e terminou de forma tão bizarra que seria super de bom um reencontro. O Charles já disse que gosta dessa ideia e o havaiano já aprovou a sugestão. Mas e se o Tsarukyan vencer, você me pergunta? Na boa, qual a chance do UFC não marcar a trilogia entre eles na sequência, já que teríamos uma vitória para cada lado? Zero, né? Então o cenário é esse, o Charlinho contra o Holloway pelo cinturão BMF. E aí, quem é que topa? Número 4, Ilia Topuria vs Diego Lopes. Era para Ilia Topuria ser eleito o lutador do ano de 2024, mas ele não contava com a astúcia de Alex Poatan. Ainda assim, o campeão dos penas tirou uma onda absurda. Na mesma temporada, o cara nocauteou Alexander Volkanovski e Max Holloway. Não é pouca coisa. Embora já estejam rolando alguns papos de que ele pode subir para a categoria dos leves em busca do segundo cinturão, o Topuria não pode deixar a divisão sem antes enfrentar um selvagem da sua geração. Que isso, essa terra rimou. Porque sejamos justos aqui, por mais incrível que tenham sido suas vitórias contra duas lendas do peso pena, sempre vai ter gente dizendo que Volka e Max estavam em fim de carreira, principalmente se esses dois perderem as próximas lutas no cage. O Topuria não é obrigado a encarar o Diego só para validar o seu reinado, mas depois de bater num cara de 36 anos e depois num de 33, cairia bem demais um atleta mais jovem, que acabou de completar 30 anos e chegou agora no topo da categoria. Diego Lopes é o nome da vez. Ilia Topuria vs Diego Lopes seria uma disputa de cinturão pra lá de interessante entre dois jovens da nova geração de astros do UFC, com estilos agressivos e que podem sacudir a categoria dos penas, gerando um dos grandes sucessos do ano não só em vendas de pay-per-view ou ingressos, mas também como potencial melhor luta da temporada. Sem contar a rivalidade hispânica entre Espanha e México como pano de fundo para um possível evento histórico. Número 3, Kayla Harrison vs Amanda Nunes. A categoria peso galo do UFC respira por aparelhos e não é de hoje. Amanda Nunes era tão fora da curva que suas últimas 5 defesas de cinturão foram apenas protocolares. Juliana Penha venceu, beleza, mas foi tipo um cochilo do destino rapidamente corrigido. Pra tristeza de muitos, Amanda pendurou o chapéu e foi curtir a aposentadoria ao lado da família justamente quando surgiu uma real ameaça ao seu trono. Eu tô falando de Kayla Harrison, bicampeã olímpica de judô e bicampeã da PFL. Além disso, ela é ex-parceira de treinos e o grande motivo pelo qual Amanda deixou a American Top Team. A Amanda disse ao MMA Fighting que não se sentia mais confortável na sua própria casa e a Kayla respondeu que o pior inimigo da brasileira era sua própria mente. Pra completar, Amanda postou reclamando que não foi desafiada por Kayla, ainda meteu um só pra contrariar pra chamar o Dana White na negociação. Que roteiro de cinema, meus amigos, mais raiz impossível. Não tivemos mais sinais de que Amanda voltará da aposentadoria em 2025, enquanto isso a Kayla vai fazendo vítimas no octógono, batendo Holly Holm e Kathleen Vieira. Tudo se encaminha para uma disputa de cinturão com Juliana Penha, onde ela seria absolutamente favorita e Amanda ficaria com a faca e o queijo na mão para voltar direto contra sua rival. Bastaria estalar os dedos pro careca casar essa luta. Fala a verdade, não precisa nem de cinturão para essa ser a maior luta feminina a ser feita em 2025. Número 2, Alex Poatan vs Magomed Ankalaev. O nosso Índio Pereira teve um 2024 cheio, campeão dos meio pesados, defendeu o cinturão até 93 quilos 3 vezes na temporada e em todas as ocasiões vestindo a capa de salvador da pátria do UFC. Então nada mais justo do que ele descansar e ter calma para avaliar a ideia de se aventurar na categoria dos pesados. Acontece que para ele subir de divisão o UFC precisa desembaraçar o nó que aparece na primeira posição do nosso vídeo. Pelo pouco que eu conheço do Poatan, eu acho difícil ele ficar muito tempo parado, então o homem já volta ao octógono mais famoso do mundo. O Poatan é um dos raros casos de atletas que sabem como desfrutar do auge de sua carreira e calcular os riscos que o colocam como o maior astro do UFC na atualidade. Então nem é do interesse dele nem do UFC mantê-lo parado. Por mais que já tenha até divulgado nas suas redes sociais que o russo não é o próximo, queira humilhar o Magomed Ankalaev e deixá-lo esperando para sempre, um ano inteiro é demais. E considerando que ele acabou de enfrentar o número 8 da categoria em Khalil Rountree, mesmo que ele se aventure nos pesados em algum momento em 2025, ele também terá que defender o título dos meio pesados ao menos uma vez. Sim, Jiri Prochazka e Jamal Hill se encaram no UFC 311 e eu também adoraria ver o Poatan batendo no barriga de lama de novo. Mas se o Prochazka vencer, a chance de uma trilogia com o Poatan é quase nula. Merecendo ou não, Ankalaev deve receber a chance pelo título dos meio pesados contra Alex Poatan em 2025, a não ser que o brasileiro consiga subir para os pesados ou tire o coelho da cartola para deixá-lo esperando mais uma rodada. Número 1, John Jones vs Tom Aspinall. Se você me perguntar qual a maior e mais lucrativa luta a ser feita no mundo das lutas atualmente, eu responderia John Jones vs Alex Poatan. São os dois nomes mais populares e intimidadores e é um duelo pra lá de intrigante como poucas vezes vimos no mundo das lutas, mas como o presidente do UFC Dana White já se esquivou dessa hipótese, a projeção mais palpável é de Jones vs Aspinall e ninguém aqui vai reclamar de barriga cheia,
porque João versus Tom tem tudo para ser uma disputa de cinturão histórica nos pesados. Até eu trabalho mais do que o juiz nas lutas do Aspinall, isso porque o cara jamais deixou suas lutas irem para decisão, ele nocauteou ou finalizou em todas as suas vitórias. Só no octógono do UFC já são 8 triunfos, nas últimas 3 lutas ele nocauteou Marcin Tybura, Sergey Pavlovich e Curtis Blaydes. Todos esses coitados foram aniquilados em menos de 73 segundos. O campeão interino não merece outra luta que não a disputa pelo título absoluto. Se o Jones resolvesse aposentar, que se faça Aspinall versus Poatan, outra luta que seria icônica. Mas se o Jones seguir lutando pelo que ele definiu como mano, ele tem que enfrentar o Aspinall. O John disse antes e depois do UFC 309 que o Tom não merece a chance porque ele nunca enfrentou nomes de calibre como ele fez na carreira. Até é verdade, mas isso só foi possível porque lendas como Maurício Shogun aceitaram dar uma chance quando ele ainda não era ninguém. Então que tal retribuir o favor, já que é assim que o esporte gira desde o início dos tempos. Se não quiser, é um direito dele, se aposenta em paz e meus parabéns. Mas daí dizer que não quer fazer negócios porque o britânico é um babaca, esse moleque simplesmente é o desafiante mais educado que já existiu. Olha a lucidez desse cara nessa declaração. His resume is far superior to mine. So on the skill differentials, where would you say he has the edge and where do you have the edge? Well, he's amazing at everything. He's amazing at everything. Are you better than him at any one discipline? No, but I'm way younger and way more athletic and way bigger, and I possess a power that he's never seen before or even come close to. But like I said, I completely agree with everything that he says in terms of resume, but it's not about John's resume. It's about who's the best in the world right now, and I think it's me. Which would make you the greatest of all time? No, it wouldn't. It wouldn't. Well, if you beat the GOAT. No, it wouldn't. Aren't you the new GOAT? No, it'd make me the best heavyweight right now. And that's all I want. O legado de Jones como GOAT já tá entregue, não há o que discutir, mas também não é justo o Tom esperar a vida inteira pela chance. John Jones versus Tom Aspinall é a luta que o mundo precisa ver em 2025. E atenção que aqui vai um spoiler, Dana White, presidente do UFC, já garantiu que essa luta 100% vai acontecer em 2025. Mas e aí, meus amigos, eu quero saber o que vocês acharam dessa lista, quais as lutas que vocês gostariam de ver acontecendo no UFC em 2025, comenta aí. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.